Governo faz cortes em educação, saúde, saneamento básico e moradia para compensar desconto no diesel e cumprir acordo com os caminhoneiros. No Rio Grande do Sul, um administrador de uma transportadora foi preso por lockout. E presidente Temer afirma que o diálogo foi a saída para a crise com os caminhoneiros. Por isso que hoje, acho que eu fui chamado no dia de hoje, viu, Bispo Manuel Ferreira, iluminado por Deus. As imagens impressionantes do vulcão Kilauea. Pelo menos 2.000 pessoas já abandonaram casas no Havaí por conta da erupção. Governo Trump e Coreia do Norte ensaiam nova reaproximação para garantir encontro entre líder norte-americano e Kim Jong-un. As notícias da seleção brasileira. Tite já definiu time titular para amistoso contra a Croácia no domingo. Neymar deve ficar de fora. E os 70 anos de um dos maiores bateristas da história, John Bonham. Ao lado do Led Zeppelin, ele transformou o rock and roll e cativou multidões. A morte dele em setembro de 1980 ainda deixa marcas na indústria musical. Este é o Leitura Dinâmica, seja bem-vindo. Olá, boa noite. Os postos de combustíveis que a partir de sábado não repassarem ao consumidor a redução de 46 centavos no preço do diesel serão multados em mais de 9 milhões de reais. O anúncio das punições foi feito nesta quinta-feira pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. As sanções incluem ainda a interdição temporária e até a cassação da licença do posto. Otimista, o ministro da Secretaria de Governo acredita que não haverá necessidade de punições. Todos os diálogos que estamos tendo com os postos de combustíveis apontam no sentido de um patriotismo dos postos de combustíveis, do reconhecimento da gravidade da situação, do reconhecimento da necessidade de uma normalização, e nós imaginamos que não teremos dificuldade com isso. Apesar do fim da greve dos caminhoneiros, muita gente ainda se deparou com filas para abastecer neste feriado. Em São Paulo, o motorista encontrou combustível na maioria dos postos, mas foi difícil escapar dos preços altos. Nossa reportagem achou gasolina a R$ 4,29 e R$ 4,39 e até por quase R$ 5,00. Como o carro está sem combustível e esse preço está alto e eu preciso usar o carro, tem que colocar, né? Tem que aproveitar, né? A situação começa a voltar ao normal também nas centrais de abastecimento por todo o país. Na Sergesp, o maior entreposto da América Latina, apenas as frutas da região Nordeste continuam em falta. No Rio de Janeiro, a maioria dos produtos também já está de volta, mas e a redução no preço do diesel vai obrigar o governo a cortar gastos do Sistema Único de Saúde e até da educação. A reoneração da folha de pagamento de 39 setores da economia é apenas uma das várias medidas que a União vai adotar para compensar o subsídio ao combustível. O anúncio de um corte de mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais no orçamento foi feito pelo secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. O cancelamento de recursos atinge, entre outras áreas, o Sistema Único de Saúde, obras de saneamento básico, a construção e manutenção de 40 rodovias e o programa de estímulo à reestruturação e ao fortalecimento das instituições de ensino superior. Também serão cortados subsídios para exportadores, indústrias químicas e fabricantes de concentrados para refrigerante. Segundo Rachid, as medidas devem gerar uma economia superior a 16 bilhões de reais para o governo no ano que vem. Ainda em Brasília, Michel Temer voltou a falar sobre o fim da greve dos caminhoneiros nesta quinta-feira. O presidente pareceu tocado pelo espírito religioso do feriado de Corpus Christi. Graças a Deus, nós estamos encerrando essa greve dos caminhoneiros e, olhe, encerrando a greve dos caminhoneiros por meio de uma atitude minha, que muitas vezes tem sido criticada, que é o diálogo. Eu não uso a força e nem a autoridade. A força jamais. Mas mesmo a autoridade eu uso depois de empreender o diálogo. Por isso que hoje
Acho que eu fui chamado no dia de hoje, viu, Bispo Manuel Ferreira, iluminado por Deus. Bom, em grande parte dos petroleiros do país decidiu encerrar a greve de 72 horas iniciada na quarta-feira. A decisão foi tomada após o Tribunal Superior do Trabalho aumentar de R$500 mil para R$2 milhões a multa diária aplicada aos sindicatos que aderirem à greve. Na terça-feira, o TST já havia considerado a paralisação abusiva. Entre outras reivindicações, a categoria queria a redução do preço dos combustíveis e a demissão do atual presidente da companhia, Pedro Parente. Trabalhadores de refinarias de pelo menos 10 estados já retornaram ao trabalho. E a tragédia no edifício ocupado no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, completou um mês. O prédio pegou fogo, desabou e deixou 9 pessoas mortas. Mas o drama ainda não terminou, viu? Cerca de 200 pessoas permanecem acampadas no local. Eles vivem de forma precária, sem condições mínimas de higiene. Tudo é improvisado. As barracas são de lona e não protegem do vento. Aqui não tem como dormir. A gente não dorme que nem uma casa. Não tem como. A gente não sabe se você vai acordar viva, se alguém vai botar fogo em você. Então nós fica acordado. Adilson perdeu tudo no incêndio. Ele é ambulante e a mercadoria estava dentro do cômodo onde morava com a mulher e o filho. Tudo que eu tenho está aí. E doação. E não foi do algo público, não. Isso aqui foi a população que veio. Um doou um colchão, o outro doou a barraca. Sem ter para onde ir com os 5 filhos, Daisy também foi ficando. Penso em ter uma casa para meus filhos, sabe, fazer como era antes, né? Quando eu tinha meu quarto. Eu cuidava deles, cuidava da roupa deles. Segundo os peritos, o incêndio foi causado por um curto-circuito no 5º andar do edifício. O fogo se espalhou rapidamente e o prédio desabou. 9 pessoas morreram, mas só 7 corpos foram identificados. Um deles era de Ricardo Pinheiro, que caiu do prédio em chamas momentos antes de ser resgatado. O governo paga R$ 400 por mês para 144 famílias que viviam no local. Ninguém aqui quer dinheiro também. Nós queremos ficar na nossa casa, porque todo mundo pagava aluguel. Ninguém quer dinheiro. Nós queremos a nossa casa. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou que a maioria das famílias vítimas do desabamento já foi acolhida. Disse ainda que grande parte das pessoas que estão acampadas no local não moravam no prédio, mas foram atraídas pelas doações. Ainda de acordo com a Prefeitura, assistentes sociais convidam os desabrigados para os centros de acolhida, mas eles preferem ficar na frente do prédio. E no Havaí, a lava do vulcão Kilauea ameaça isolar 2 bairros. A Defesa Civil recomendou que moradores da região abandonem as casas e impôs uma permissão de acesso a outras áreas apenas durante o dia. O rio de magma bloqueou uma rodovia e os serviços de energia e comunicação foram interrompidos pela destruição de uma instalação elétrica. Desde o último dia 3, quando o Kilauea entrou em erupção, mais de 2.000 pessoas já foram forçadas a deixar suas casas. A lava já consumiu quase 10 quilômetros quadrados de terras e continua avançando. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve receber uma carta do ditador norte-coreano Kim Jong-un nesta sexta-feira. O texto será entregue pelo alto funcionário da Coreia do Norte, Kim Yong-chol, que se encontrará com Trump. Nos últimos 2 dias, Chol esteve em Nova York negociando com o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, os detalhes sobre o encontro entre os líderes das 2 nações. Na Espanha, o presidente Mariano Rajoy está prestes a perder o cargo. A maioria do parlamento baixo já anunciou que vai votar sim na moção de censura marcada para esta sexta-feira. A votação, organizada pela oposição socialista, tem como base escândalos de corrupção. O Partido Popular, ao qual Rajoy pertence, teria recebido propina de dezenas de empresas em troca de contratos públicos entre os anos de 1999 e 2005. Rajoy já afirmou que descarta a possibilidade de renunciar.
Na Dinamarca, o parlamento aprovou uma lei que proíbe o uso do véu islâmico em público, incluindo a burca e o niqab. A nova legislação também impede o uso de qualquer vestimenta que oculte o rosto, como capuz e barbas falsas, e entrará em vigor a partir do dia 1º de agosto. Quem violar a determinação receberá multa equivalente a quase R$600, valor que pode subir para R$6.000 em caso de repetição. A Anistia Internacional criticou a decisão do governo dinamarquês, alegando violação da liberdade de expressão e religião. 3 jogos fecharam a 8ª rodada do Brasileirão. Em Curitiba, Atlético Paranaense venceu o Santos por 2-0. Mais cedo, o Flamengo venceu também por 2-0 o Bahia, assumiu a ponta da classificação. Já o Corinthians venceu o América Mineiro por 1-0, gol de Jadson. E agora é o terceiro na tabela. Depois de conseguir um efeito suspensivo provisório na Justiça Comum da Suíça e ser liberado para disputar a Copa do Mundo, Paulo Guerreiro, atacante do Flamengo, se juntou à delegação peruana na Áustria, onde o país se prepara para a Copa do Mundo. O jogador havia sido punido com 14 meses de suspensão por doping. Zidane deixou o cargo de técnico do Real Madrid. Na manhã desta quinta-feira, ele explicou as razões pelas quais decidiu sair do clube merengue. É um momento estranho, mas esse time precisa de uma mudança para continuar vencendo. Precisa de outro discurso, outra metodologia de trabalho. E é por isso que tomei essa decisão. Em sua primeira experiência como técnico, Zidane conquistou 3 títulos seguidos da Liga dos Campeões pelo time espanhol. A saída foi lamentada por atletas como Marcelo e Casemiro. E, finalmente, Tite revelou a equipe titular para o amistoso de domingo contra a Croácia. Quem tem os detalhes é a correspondente Érica Abreu. Um Tite diferente dos outros dias. Ele gesticulou. Passou orientações aos atletas. E soltou a voz no treino. E retomou, agora nós aqui marcamos. Nada que espante Fernandinho, homem de confiança de Pep Guardiola no Manchester City. O meio-campista falou sobre trabalhar com os 2 treinadores. Os 2 treinadores, assim, me sinto muito privilegiado mesmo de trabalhar com ambos. E eu espero que eu possa retribuir todo esse aprendizado que eu aprendi com eles dentro de campo. Toda essa agitação de Tite tem motivo. Ele mostrou o time que deve ir a campo no amistoso contra a Croácia. A escalação é a seguinte: Alisson, Danilo, Thiago Silva, que ganhou a vaga de Marquinhos, Miranda, Marcelo, Casemiro, Fernandinho, Paulinho, William, Felipe Coutinho e Gabriel Jesus. Sentiu falta de alguém? Ainda se recuperando da lesão no pé direito, Neymar deve começar a partida no banco de reservas e só entrar no segundo tempo para ganhar ritmo de jogo. Pelos movimentos que ele tem feito nos treinamentos, pela forma como ele tem treinado, eu tenho visto que ele está muito bem. Você vê que ele é abusado, tenta sempre driblar os defensores, vai para cima, não tem medo. O departamento médico da seleção ganhou um outro problema. Com dores no joelho esquerdo, Renato Augusto virou dúvida e pode nem viajar para Liverpool, onde o Brasil joga no fim de semana. A princípio, ele não corre risco de ser cortado da Copa. De Londres, Érica Abreu para o Leitura Dinâmica. O príncipe Harry e Meghan Markle estão devolvendo quase 35 milhões de reais em presentes de casamento. Eles devem seguir aí um protocolo do Palácio de Kensington de não aceitar lembranças de empresas ou pessoas que não conhecem pessoalmente. Harry e Meghan já haviam pedido para os convidados enviarem presentes em forma de doações às instituições de caridade que fazem parte da Royal Foundation.
E começou nesta quinta-feira o Cine Pernambuco, um dos festivais de cinema mais famosos do Brasil. A 22ª edição tem novidades e o repórter Ricardo Neves conta tudinho pra gente. O festival, que já está na sua 22ª edição, abre hoje para o público com a comédia Mulheres Alteradas. Além desse filme, o evento vai exibir mais de 20 produções, entre longas e curtas. Depois de ser brevemente adiado por conta da crise dos combustíveis, a organização do CinePE confirmou que todas as sessões serão gratuitas e os amantes da sétima arte vão poder curtir os melhores filmes produzidos no Brasil, de hoje até o próximo dia 5, terça-feira. Os ingressos são sempre distribuídos durante a tarde, aqui mesmo onde acontece o evento, no Cinema São Luís, um dos últimos cinemas de rua do Brasil e que fica aqui, no centro do Recife. Os homenageados desse ano são os atores Rodrigo Santoro e Cássia Kiss, além da cineasta pernambucana Kátia Mezel. Bom, e ainda não acabou não, viu? A gente conta as novidades musicais desta quinta-feira. Voltamos já já.